Nos anos 75 até 78, eu conheci uma família no interior do Brasil, entendeu? E eram o pai, a mãe, né, um casal, e eles tinham 9 filhos. Eles eram pobres, muito pobres, né? Não é defeito ser pobre, né? Pobre é uma condição, é uma consequência da vida, né? De cada pessoa. Mas eles também não tinham vergonha de nada, não. O coroa era batalhador e a esposa também, cuidavam desses filhos. E a situação deles passavam dificuldade muito. Então, dizem, contaram por outras bocas aí, contando histórias de que o coroa, ele, diante de tanta dificuldade com os filhos dele, ele foi e conheceu um homem que ensinou a ele um pacto com o demônio, com o livro de São Cipriano, e ele fez esse pacto, e nesse pacto ele dava um filho dele, depois de tudo resolvido, das coisas melhorarem para ele financeiramente, e ele ter uma vida boa, uma vida de, digamos assim, de potentado, de quase rico. Mas para ele que vivia uma vida pobre, era uma vida de rico, ele queria. E na verdade é que ninguém sabe como aconteceu, é que de repente ele começou a prosperar do nada, e ele trabalhava de roça e começou a prosperar. Dizem que ele encontrou uma pedra preciosa num antigo garimpo abandonado, né? Mas não encontrou assim, por acaso lá no chão, não. Ele viu um velho lá, numa noite que ele ia passando próximo ao garimpo, e esse velho ofereceu a ele essa pedra. E ele foi, recebeu a pedra, orientado pelo velho, vendeu. Eu sei que eu conheci o sítio dele. Não era uma fazenda, era um sítio bem grande, e de repente era muito animal, gado, muitas vacas, boi, muito cavalo, muito jumento, muita mula, muito criação de bode, cabras, é, ovelhas, galinha, pato, porcos. A vida deles prosperaram de tal maneira que eu nunca tinha visto nenhuma rapidez dessa. Em um ano tudo mudou para eles. Eles tinham uma vida boa. Ela, a esposa dele, o coroa também, as filhas, os filhos. E do nada, eles eram pobres, mas eram um povo que andavam tudo correto, tudo certinho. Mas daí os filhos começaram a beber, uma vida de anarquia. As filhas deram para também se prostituírem, e uma delas caía incorporada com um demônio. Era a filha mais nova, moça linda, bonita. E onde que mais tarde, com os anos, acho que 7 anos depois, essa mesma morreu num acidente. Eu vi esse caso acontecido, eu vivenciei, assisti a saga dessa família. E depois, pessoal, 15 anos depois, foram morrendo em um a um. E dentro de um prazo de um ano, só sobrou ele, o coroa, e a esposa e 2 filhos. Um filho homem e uma filha mulher. O resto morreu, lembra, eram 9, morreu 7. Dizem que foi o demônio que cobrou esses 7 dele. E ficou só ele. Ele não perdeu o que tinha, não. Ficou com tudo que ele tinha né, de bens materiais. Mas os 7 filhos foram levados. Inclusive, eu cheguei a ser amigo de um dos filhos dele. Cara, gente boa, cara legal. Foi inventado de saltar no rio para dar um nado. A água estava calma, de repente a água se agitou e ele morreu afogado. Era por volta de 11 horas da manhã de um certo dia, lá no passado, dia de domingo. Então é isso, pessoal. Um pacto que um homem fez com o demônio e teve sua vida ceifada, não, mas teve a vida de seus filhos ceifada, 7 filhos que ele perdeu, entendeu, para o demônio. Em troca, o demônio deu a ele aquela, digamos assim, riqueza.
para aquele que era pobre, ele teve muita coisa de bem material. Esse pessoal já estão velhos, muito velhos, mas ainda tem, entendeu? Remanescência, os filhos dele, os dois, uma filha e um filho, que casaram, tiveram os filhos, né? E eles já estão bem velhos, ainda vivem. Mas isso aconteceu. Eles não perderam as vidas dele, o coroa, mas a esposa, a velhinha, a senhora, que hoje já é uma senhora velha. Mas, e ele já é velho também. Mas o demônio levou. A vida, ceifou a vida dos 7 filhos dele. Eram 9, ficou com 2. Uma moça e um rapaz, que hoje já são casados, são adultos, já estão em idade também já um pouco avançada. E é isso. O preço de um pacto com o diabo. Pode acreditar. Será que vale a pena? Eu acho que não vale. De maneira nenhuma não vale a pena. Mas há alguém que acha que vale a pena por aí. Já vi muitos dizer que vale a pena. Mas eu mesmo, em particular, não acho. Mas é isso. Essa historinha para vocês é uma história real, hein? Eu lhe digo porque eu fui testemunha do que estou contando. Bom, enfim. Aconteceu na década de 70, no meado da década de 70, 75, 78, por aí. Eu vi essas coisas acontecer. E os anos passaram e vi muitas coisas ocorrerem. E tudo que eu estou contando. Mas é isso aí. Historinha para vocês aí. Refletirem aí, ouvirem, se divertirem e refletirem o caso aí. Um abraço a todos, até outra oportunidade, se Deus quiser. Eu sou Ivan Vila Real e esse é o canal Leviatã.